Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma partilha da palavra. E o evangelho de hoje está em Marcos 11, do 11 ao 26. E só para a gente entender um pouco ali do contexto, né? É um pouquinho depois da entrada de Jesus a Jerusalém, né? Que a gente celebra até hoje, no Domingo de Ramos. Então, logo depois, né, da chegada de Jesus em Jerusalém, que ele é recebido, né, com todo aquele povo gritando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, né? E no outro dia, né, no dia seguinte, fala que Jesus teve fome e avista de longe uma figueira cheia de flor, de folhas. E aí ele vai até essa figueira, né, para ver se ele achava algum fruto, algum figo mesmo sendo, né, no contexto da palavra, sendo fora, né, do tempo de dar os figos, né, às vezes acontecia de uma figueira dar os frutos antes do tempo. E isso para os judeus, né, para eles, era um sinal de que a colheita ia ser boa, era sinal de bênção, né? Então, Jesus, né, com fome, ele vai em direção porque vê que a figueira está cheia de folhas, né? E, né, a gente, quando não sabe, a gente precisa pesquisar, né? A figueira, né, ela só dá frutos antes da folhagem ou bem pertinho, quase ao mesmo tempo. Então, a figueira, ela dá primeiro o fruto, depois ela se enche de folhas, né? E então, Jesus vendo ela de longe, Jesus achou que ela teria frutos, né? E chegando, ele vê que não tinha nenhum, ele não encontra nenhum fruto. Então, ele amaldiçoa a figueira, né? E no outro dia a figueira, eles passam lá de novo, a figueira estava seca até a raiz, como se já tivesse, né, morta há muito tempo. Então, a passagem, né, essa passagem de hoje, né, é um alerta, né, a cada um de nós que muitas vezes estamos, né, bonitos por fora, né? Quantas vezes damos prioridade, né, à nossa saúde física, à nossa roupa, ao jeito que nós nos portamos, o jeito que chegamos nos lugares, ou também quantas vezes nos preocupamos, né, do jeito de nós falarmos, né? Eu falo bonito, eu canto bonito, né? E o Senhor, ele revela a nossa verdade, né? Isso que é o evangelho de hoje. Aquela figueira, ela era estéril, ela não dá frutos, né? Então, Jesus mostrou a realidade dela, que ela era morta. Uma árvore frutífera que não dá frutos, né? Ela saiu ali da sua finalidade, né? E nós somos assim também. A nossa finalidade, o nosso, né, fim é na nossa vida ali amar, buscar o Senhor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, né? Resumindo, e nosso fim último é estar diante de Deus, né? Então, quando nós não cumprimos a nossa finalidade, né? Quando não somos adoradores, quando não louvamos ao Senhor, quando não temos um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz, né? Por mais que a nossa aparência seja boa, por dentro nós estamos mortos. Por mais que a gente anda para cima e para baixo com um carro novo, né, cheio de alegria, mostrando alegria, bebendo, feliz, né? E só que o nosso coração está vazio, né? Nosso coração está morto. Nosso coração está com sede de Deus, né? Então, essa passagem nos revela a nossa verdade, né? E um pouco mais para frente, Jesus, né, vai no templo e expulsa, né, os vendedores, né? Porque os vendedores ali, eles não estavam ali, né, de uma maneira piedosa para dar oportunidade para as pessoas fazerem os sacrifícios a Deus, né? Aquelas pessoas estavam se aproveitando da fé dos outros, né? Então, Jesus expulsa todos eles, né? E também lembrando dessa figueira, né? A figueira, ela é uma árvore que dá vários figos, né? Então, ali, se a gente for comparar com o templo, né? O templo, ele é a figueira e as pessoas que vão lá orar, as pessoas que vão lá se encontrar com Deus, né, são os frutos que geram daquele templo, que Jesus fala que tem que ser um lugar de oração. E o que é a oração? É a nossa intimidade com o Senhor. Então a nossa intimidade gera frutos na nossa vida, que são as pessoas que iriam lá no templo para orar, para estar em vivência com o Senhor. Então aquele templo não estava dando frutos por causa de tudo aquilo, né, que estava acontecendo em volta do templo. Na passagem também o Senhor fala, né, que depois que ele chega, ele passa os olhos em tudo que está acontecendo. Então, imagina quanta coisa que Jesus não viu, né? Para ele chegar nesse ponto de
expulsar os vendedores, né? Então, às vezes também a gente tem que ser violento, né? Violento, né? De sair daquela realidade, né? Às vezes a gente tá ali no meio, né? Aquelas pessoas se aproveitando, a gente vê aquelas pessoas, né? Puxando o tapete um do outro, se aproveitando das pessoas mais fracas. A gente vê essa realidade e não faz nada, a gente se conforma. Jesus não se conformou. Então, que nós também possamos não nos conformar com a realidade que vivemos. Quantas injustiças nós vemos no nosso trabalho, indo para a rua, andando, quantas coisas a gente vê, né? A gente não pode, eu não posso ir resolver todos os problemas do mundo. Mas se todo mundo começasse pelas pequenas coisas, o mundo já seria um lugar melhor. Então, que nós possamos, né? Pensar essas duas coisas. Que Jesus revela a nossa verdade, ele sabe se nós estamos dando fruto ou não. Que não adianta uma aparência boa sem o fruto, sem o que alimenta, sem o que sacia. Jesus foi porque ele estava com fome. Quantas vezes Jesus vem ao nosso encontro com fome de nós, fome do nosso coração aberto a ele, para receber ele, para matar a fome de Jesus, e nós não estamos dando fruto. Então, nós possamos pensar nisso na nossa realidade revelada por Deus, né? Por Jesus, que revela o nosso ser, se nós estamos bem, se nós estamos de coração puro, coração preparado para receber Jesus, para matar a fome de Jesus, né? Que não adianta um corpo bonito sem os frutos, sem aquilo que é o fim último, né? Para que foi feito, né? Então não adianta. E que nós também possamos, né, ter esse olhar atento, né? Assim como Jesus olhou aquilo que estava acontecendo, que nós também possamos, né, olhar tudo o que está acontecendo à nossa volta, que nós possamos estar atentos e também, se tiver a oportunidade, de mudar a realidade.